Olá, seja muito bem-vindo a mais um Doutor Pode. Aqui é o podcast onde o doutor pode realmente falar tudo o que ele procura, tudo o que ele espera e ainda sanar muitas dúvidas das pessoas que estão aí do outro lado. E hoje estou recebendo aqui uma turma de peso. O meu parceiro aqui, Doutor Manuel, que é o sócio do nosso podcast, né? Isso aí. E também estamos com o doutor Vinícius. Tudo bom, doutor? Tudo jóia. É um prazer estar aqui, né? Receber esse convite, né? De você, Dudu e Dr. Manuel. Estar aqui no Doutor Pode para poder falar um pouco de saúde e trazer informação para a população, né? É sempre importante, né? Porque aqui o nosso podcast aqui, ele está voltado um pouco, lógico, né? Para o lado dos doutores, mas também muito das pessoas que nos assistem é aquele povo mais simples, que precisa realmente conhecer um pouquinho mais e poder ter uma qualidade de vida, que é muito importante. Doutor, fala um pouquinho da sua trajetória, como eu estava até brincando ali, né? Que o doutor é neurocirurgião, então teve que estudar pelo menos um pouquinho, né? É isso aí. Como que foi? Então, né? Eu sou natural de Divinópolis, que é aqui próximo, né? Próximo a Belo Horizonte. E eu, assim que formei o colégio, eu fui fazer faculdade em Paracatu, no noroeste de Minas, na Faculdade Atenas. E lá eu passei, né, os 6 anos de formação lá. E terminando, eu já comecei a neurocirurgia aqui em Belo Horizonte, no Hospital Evangélico, né, onde fiz amizade com o Dr. Manuel, aí a gente tem uma amizade de longa data. Isso. Né? E durante esse período, né, a gente passa em alguns estágios em São Paulo, né, nos Estados Unidos, fora do país, né, a gente fica um tempo fora. E assim que formei, em 2020, eu terminei a residência, né, são 5 anos de residência. Eu fui para Varginha, no sul de Minas, hoje eu moro lá, né, eu trabalho em 2 hospitais lá, praticamente, e atendo a clínica também. Eu tomei a liberdade, viu, Dudu, de chamar o Vinícius, o doutor Vinícius, né? A gente até é muito próximo, a gente fez a residência junto lá no Hospital Evangélico. Estudaram, né? Assim, a gente estudou muito, a gente tem uma parceria muito, muito grande, porque coração e cérebro sempre dialogam, né, Vinícius? Sem dúvida. E eu tive o interesse de convidá-lo aqui para a gente conversar um pouco sobre alguns temas que eu acho que são fundamentais na neurocirurgia. Ele é neurocirurgião, mas na neurologia, nas queixas que muita gente tem. E eu acho que ele vai acrescentar muito hoje para o nosso podcast. E já pegando o gancho, doutor Vinícius, ô Vinição. Isso aí. Muita gente me pergunta, até em consultório, e eu imagino que para você deve ser até mais importante, falar um pouco sobre dor de cabeça, né? Que é o que a gente chama de cefaleia, né? Nosso termo médico. Isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre, na sua visão de neurocirurgião, né? Que é uma visão muito importante, que você lida com isso todo dia. O que é a dor de cabeça? O que é a cefaleia? Como é que você define isso? Quais os tipos, né, de dor de cabeça? Dor de cabeça. E depois, puxando um ganchinho, qual é o tipo de dor de cabeça que você acha que é o mais perigoso, que leva a pessoa a eventualmente ter que procurar um pronto-socorro, por exemplo? Certo. Como o Dr. Manuel disse, assim, a cefaleia, né, que é a dor de cabeça, ela é um dos sintomas mais comuns da população em geral. Quem nunca teve uma dor de cabeça na vida, né? E eu digo o seguinte, assim, a cefaleia ela pode ser dividida em 2 blocos principais. 2 classificações, né? Uma são as cefaleias primárias, que são aquelas cefaleias, aquelas dores de cabeça, que a dor de cabeça é a própria doença. E existe um outro grupo, que são as cefaleias secundárias, que a dor de cabeça ela é um sintoma de uma doença. Sim, né? Ela está sendo um reflexo da doença, né? Um reflexo da doença, justamente. Eventualmente, essas dores de cabeça, a gente tem que tomar um cuidado maior. Né? Normalmente, né, Vinição, assim, por exemplo, Claro. Tentando acrescentar, por exemplo, uma pessoa que tem eventualmente alguma doença, por exemplo, um câncer, que eventualmente manda algumas lesões, metástases, né, para o cérebro, são as cefaleias que a gente coloca como secundárias, né? Secundárias. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Os tumores, né? Os tumores, existe um padrão da dor de cabeça, que a gente pode chamar de red flags ou sinais de alarme, que a gente pode suspeitar do tumor. Claro que a gente vai ter que lançar mão de alguns exames, né? Sim. Ele é uma cefaleia secundária. Você tem um tumor, esse tumor está causando uma dor de cabeça, né?
e que é diferente de uma enxaqueca, por exemplo. A enxaqueca, ela é a própria doença. A dor de cabeça é a doença. Ela seria a primária, então. Ela seria a primária, a enxaqueca é do outro grupo. Tá. Já a metástase seria a secundária, metástase seria porque secundária. É uma outra doença que geraria a dor. Outro exemplo fácil, você caiu e bateu a cabeça. Começou a ter dor de cabeça. Sim. Essa dor de cabeça é secundária a um trauma. Pode ter sido uma dor pós-traumática leve, que não teve nenhum sangramento, nenhuma repercussão. Mas pode ser também que tenha algum sangramento, que a gente tem que ficar em observação, enfim. Aí a conduta vai depender de cada caso. De cada caso, né? É. E você falou aí da enxaqueca, né? Algumas pessoas têm algumas enxaquecas assim que são hard, né? Um nível muito alto. Existem graus de enxaqueca? Como que é isso? A enxaqueca, ela existe uma história da enxaqueca, assim, da dor, né? De como ela começa, ela faz como se fosse um gráfico, certo? Então ela chega ali e tem o pico. Isso. O pico de dor. Geralmente ela começa leve, né? Vamos falar de enxaqueca, assim, é uma dor que geralmente ela fica pulsando, unilateral, pode dar de um lado, do outro da cabeça, não existe um lado específico, mas geralmente é de um lado só. E essa dor, ela começa leve e vai piorando. Chega um certo ponto fica insuportável. Que às vezes a pessoa dá náusea, dá vômito. Geralmente associa a alteração com luz. A luz piora a dor, o som piora a dor. Fica fotossensível, né? Fotossensível. O movimento pode piorar a dor, né? São sinais, são características típicas de uma enxaqueca. A gente brinca em pronto-socorro, Dudu, que a gente fala quando chega uma pessoa no pronto-socorro com enxaqueca, uma das primeiras perguntas que eu costumava fazer, eu falava assim, você gosta de ficar quietinho num quarto escuro, sem muito barulho, sem muita luz? Sabe? A pessoa fala assim, nossa, doutor, é o que eu mais faço. Então, normalmente... Já acende um alerta, já né? dá essas pistas diagnósticas. Fala assim, isso aí deve ser uma crise de enxaqueca, né? E essa pergunta é interessante, porque, por exemplo, eu sempre explico no meu consultório, sabe, a respeito da enxaqueca, eu acho que é super importante o paciente saber um pouco da sua doença. E eu sempre explico o seguinte, a enxaqueca, quando você vai tratá-la na fase de dor, né, você tem que cortar ela mais no início. Não esperar chegar lá no pico. Quanto mais tempo chega no pico, mais a pessoa fica incapacitada para fazer as atividades diárias e, eventualmente, remédio, analgésicos, enfim, via oral não resolve. Você tem que ir pronto-socorro tomar medicamento venoso. Então, isso eu sempre explico no consultório, assim, porque... Uma boa dica. A pessoa tem que saber o que piora a sua dor, porque o que melhora existem a sua dor. Algumas pessoas que ela já tem já é recorrente, né? Ela sabe, poxa, aquele sinal ali eu já sei que é enxaqueca. Então, o ideal é que ela já tome um remédio antes. Cortar o mal pela raiz, né, Dudu? Cortar no início. Eu falo, tá começando, viu que tá piorando, já toma um medicamento. E, eventualmente, até passa uma segunda classe, porque se tomou, passou 1, 2 horinhas, não melhorou, já tenta frear na segunda classe. E nessas questões de dor de cabeça, a gente vê muito a automedicação, né? A pessoa vai e pode também estar ocultando uma outra enfermidade. Né? Assim, às vezes a dor de cabeça é um reflexo de uma doença e a pessoa está tomando ali alguns remédios que vão camuflar. Como que o médico consegue detectar assim, que aquela dor está camuflada pelo analgésico? O que acontece? Assim, a automedicação sempre é um problema, né? Acho que sempre você tem que procurar um profissional de saúde para ter essas orientações de quando usar, quando não usar, né? Mas é o que eu falo assim, porque a dor de cabeça é uma dor que é muito imediata, né? É igual talvez uma dor do dente. A pessoa, ela quer resolver aquilo ali. Então, sim, ela procura, como não é tarja vermelha, preta, ele vai lá na drogaria e compra. Só que... nessa situação, o paciente tomou o medicamento, resolveu. É uma dor de cabeça que sempre vem da mesma forma. Isso é um sinal de uma dor, entre aspas, benigna. Sempre vem da mesma forma, toma o medicamento e melhora. Só que, por exemplo, se chega algum momento... Isso é até um sinal de alarme, né? Você passa um certo período. Esse medicamento já não está fazendo tanto efeito. Está tendo que aumentar a dosagem. Aumentar a dosagem, associar a outro medicamento. Às vezes o paciente começa a trocar, associar... Isso é um sinal de alarme. Fala, olha, é uma dor de cabeça que não está melhorando mais com aquele analgésico, com aquele, às vezes, anti-inflamatório que eu estou usando. É um sinal que, tem que ligar um alerta, né? uma exclamação, falar, será que eu tenho que procurar um especialista, um neuro? Né? Isso que o Dudu falou também, Vinição, até puxando um pouquinho para o gancho, até da parte clínica mesmo,
E a gente vê muito que às vezes o paciente chega com dor de cabeça, que é a queixa, né, que a gente fala, né, a queixa principal, dor de cabeça. Mas, eventualmente, na hora que você vai examinar o paciente, você pode achar algumas pistas de alguma doença que pode estar relacionada, que você falou que às vezes pode mascarar alguma doença, mas, por exemplo, chega um paciente lá que está com uma dor de cabeça e você vê que ele está um pouco mais emagrecido, você pergunta, você perdeu muito peso em pouco tempo? Você já tem que pensar numa secundária, talvez por um câncer, alguma coisa assim, precisam de um diagnóstico. Então, assim, às vezes a dor de cabeça a gente... Um caso que aconteceu, assim, na minha casa, da minha esposa que tinha problema com tireoide, ela sentia muito mal-estar, perda de peso e acredito que até dor de cabeça também, por causa dessa oscilação, né? Ela sentia muita dor de cabeça e às vezes ela achava que era enxaqueca, tomava um remédio e só foi descobrir quando fez exame e que era tireoide. Isso, os distúrbios hormonais, os problemas tireoidianos também podem suscitar dor de cabeça. Alterações pressóricas eventualmente podem ser reflexos. Mas esse termo está muito difícil para o pessoal entender. As alterações da pressão bom. podem também alterar. E às vezes a pessoa, às vezes ela acha que a pressão alta dá dor de cabeça, até puxando um gancho, viu, Vinição? Mas às vezes a dor de cabeça também aumenta a pressão. Então às vezes a pessoa acha que a dor de cabeça é porque a pressão está alta, mas muitas vezes a pressão está alta porque ela está sentindo dor. E perguntando sobre isso também, tem pessoas que tomam alguns analgésicos, eu não vou ficar falando marca, né? Porque é difícil. Essa propaganda. Que também não suscita a pessoa. Quem sabe daqui a um tempo eles queiram até fazer um patrocínio, né? Ó, a dica, hein, gente? É isso aí. A pessoa toma remédio. Agora, vamos entrar também um pouquinho, assim, tem a questão da dor de cabeça, mas esses remédios eles também ajudam a diluir um pouco o sangue, né? Esses remédios que são ácido acetil. Você está falando dos antiagregantes plaquetários. Isso, que ajuda. O AS. Tudo. Isso, que é para a cabeça, né? Mas ele ajuda como posso fazer? Na diluição do sangue para efeitos cardíacos? O Vinícius até pode comentar também depois, mas o AS, ele é um remédio que... AS não é marca não, né? Poxa, você acabou de falar marca. O ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico, a atuação dele vai depender da dosagem. Tá? Então, assim, se você usa ele numa dose X, que não vou falar a dose, mas enfim. Claro. Ele é um raleador de sangue, ele é um antiagregante plaquetário, mas ele em doses altas, né, Vinícius? Ele funciona como um anti-inflamatório, né? Sim, assim, hoje em dia, pelo menos na minha prática, eu não uso ele tanto quanto um anti-inflamatório, sabe? Em alguns casos específicos, pontuais, a gente deve usar. Mas, no geral, não é um medicamento que eu uso tanto para enxaqueca, para dor de cabeça. Usa muito para AVC, por exemplo. A grande maioria dos AVCs tem que tomar um AS, né? Aí não vamos entrar em dose realmente. Mas para dor de cabeça não é algo que eu indicaria, assim. Porque eu estou falando isso, pessoal que está em casa, porque tem um neurocirurgião aqui. Nós temos aqui um médico do coração, né? O cardiologista. Cardiologista. Então a gente é bom, né, unir. Claro. Não, o coração e o cérebro, né, Dudu? Agora falou o AVC do tipo isquêmico, né, Vinícius? Isso. A gente adota muito o uso do AS porque está relacionada à doença aterosclerótica obstrutiva, né? Sim. Quer dizer, aquela placa de gordura que dificulta a circulação do sangue, eventualmente. E aí pode suscitar o AVC. É só para a gente unir os assuntos para o pessoal de casa entender. É ótimo. E só puxando o gancho também, Vinícius, a gente está falando muito de remédio, mas eu gostaria de saber, na sua opinião, se tem algum tipo de alimento que a pessoa pode comer que faz bem pro coração, não, pro cérebro. E aí puxou o sardinho de novo. Gosta do coração. Gosta do coração. E que, por exemplo, no caso da enxaqueca, que você falou que é bastante comum, né, na população geral, se tem alguns alimentos que podem piorar ou melhorar a dor de cabeça. Entendi. Olha, eu não falo que existe um alimento específico para dor de cabeça que vai melhorar, né? Mas existem medicamentos que desencadeiam... existem alimentos que desencadeiam a crise. Talvez por uma toxicidade do alimento? Uma toxicidade, por exemplo. Eu vou dar alguns exemplos, que é comum na prática clínica, né? Tem muitas pessoas, assim, eu sempre falo quando vou tratar enxaqueca, esse tipo de dor de cabeça, para a pessoa fazer um diário da crise. O que ela comeu? Então, por exemplo, aí depois que você faz um diário, 1, 2 meses, você vai pegar aquilo ali e dar uma estudada no seu diário, né? Você vai ver que, olha, toda vez que às vezes... Eu vou te citar alguns exemplos. Por exemplo, leite ou derivados do leite, chocolate, enlatados, conservantes em geral, miojo, enfim. Peraí, miojo é marca?
Desculpa. Macarrão instantâneo. Macarrão instantâneo, né? Dureza, hein, Vinição? Também caí na gafe aqui. É só pra quebrar o... Não, pode falar. O doutor aí gosta do miojo. O pior é que faz tempo que eu não como. Vai continuar. Mas bebida alcoólica em geral, né? Doutor? Aí, tá vendo? Ainda bem que eu não bebo mesmo, tá bom. Tá bom. Então, assim, são alguns alimentos que desencadeiam crise. Tem pessoa que é assim, ó, meu queijo tem dor de cabeça. Qual que é o tratamento? Não existe um tratamento a longo prazo. Olha, tem que troca o queijo, né? Às vezes é o queijo, né, de leite de vaca, não é o de búfalo, por exemplo, um exemplo, né? Aí a pessoa troca, enfim. Mas na sua prática, o que você mais vê, assim, é leite, chocolate e bebida alcoólica? Bebida alcoólica. É o que você mais vê no seu consultório? É o que mais tem, assim, sabe? Bacana. Porque o ser humano é o único animal adulto que consome leite de outras espécies ainda, né? De outro mamífero, é verdade. Não é nem um leite do próprio humano, né? Assim, realmente não tem uma certa lógica, né? Se a gente for analisar na parte nutricional. Depois a gente tem que trazer até um nutrólogo, né? Um nutricionista pra gente... Tem alguns colegas aí da nutrologia que depois... É bem legal a gente aprofundar nisso, mas é uma certa lógica, né? Eu vou tomar uma bebida que é para uma fase infantil de um bezerro. Sim. Não é nem do ser humano. Ô, Vinição, me fala uma coisa aqui. Eu já peguei paciente em consultório que foi fazer risco cirúrgico comigo e operar de coluna. Tá? Já estou pegando um gancho na coluna. E muitas pessoas não sabem que o neurocirurgião ele também atua nas doenças da coluna. Então, explica pra gente qual que é a conexão que o neurocirurgião tem, por que ele atua na coluna, como é que vocês atuam nisso aí? Me pergunta que pouca gente sabe, né, assim, dessa ligação. Sim, realmente, assim, a gente às vezes fala assim, eu trato hérnia de disco, por exemplo, a pessoa fica meio surpresa, porque geralmente associa a um ortopedista, porque né, assim, tá em volta por osso, né, enfim. Mas o que acontece, assim, a gente tem que lembrar que o sistema nervoso, né, que é onde é composto pelo encéfalo, que é o cérebro, né, o cerebelo, o tronco cerebral, tem a medula que desce em volta da coluna. E vai radiando. Né, e sai os nervos. Então, o neurocirurgião, de modo geral, ele é apto para tratar as doenças da cabeça, da coluna e dos nervos. Por isso que, assim, uma boa porcentagem dos neurocirurgiões, às vezes, só mexe com coluna, inclusive. Né? Tem neurocirurgiões que são voltados para as doenças da coluna. Voltados para a doença da coluna. Bacana. Às vezes, né, é uma preferência, enfim, então... E o Dudu esses dias estava até reclamando de dor na lombar, né, Dudu? Todo dia. É uma situação. Pressiona, né? Assim, a dor lombar também é um sintoma, assim, muito comum na população em geral, né? Principalmente, você já começou até a falar, assim, às vezes a posição, né, o trabalho extenuante. Tem gente que fica torto na cadeira. Usa carteira no banco de trás, ainda mais homem, assim, usa carteira, aquilo ali pode gerar um tipo de dor, né? Assim, 85% dessas dores lombares está relacionada à questão muscular. O reforço muscular, no caso? Não, assim, a dor ela é proveniente do músculo. Ah, do músculo mesmo. Do músculo. Não está relacionado, por exemplo, a uma hérnia. Isso 85% é osteomuscular, é muscular, assim. Às vezes um estiramento local, sabe? Por má postura, enfim. E aqueles outros 15% está relacionado à hérnia, às vezes a tumores na coluna, né? Então, como é que eu te falo? As hérnias de disco, por exemplo, ela tem um padrão de dor. Né? E um padrão de tratamento. No geral, o tratamento é semelhante, assim, né? Numa maneira geral, é claro, né? Mas o tratamento principal e inicial, né? É um tratamento conservador. Uma fase inicial de repouso, né? Porque a dor é extenuante, às crônica, vezes, né? Dói, né? A dor aguda, incapacita. Então, assim, uma fase inicial de repouso, analgésico e anti-inflamatório para melhora da dor. E é um conceito errado da população. Fala assim, eu tenho hérnia, por exemplo, e eu não posso fazer exercício. Não, pelo contrário. Tem que fazer para Naquela fase inicial, que não dá para fazer um exercício, ok. Mas logo quando a dor vai melhorando, você tem que iniciar um exercício. Já não incapacita mais. Já não incapacita, fortalecimento, né, da musculatura do abdômen, core, né? Do core, justamente. Abdômen, costas, glúteo, para poder o quê? Dar sustentação para a coluna, junto com a perda de peso, porque
Porque se tiver, né, com excesso, percentual de gordura alto e tudo, aquilo ele está fazendo uma sobrecarga, não é um músculo que está fortalecendo, né? Então, o conjunto, perda de peso e atividade física para fortalecimento é o ideal para a saúde da sua coluna. Eu sempre indico isso no consultório. Muito bem explicado, né? E puxando esse gancho da questão da abordagem da hernia de disco, o Vinícius ele fez um curso de endoscopia de coluna, que agora é o que está em voga, aí, vamos dizer assim, em termos de tratamento moderno. Explica para nós, Vinícius, o que é endoscopia de coluna? Como que funciona isso? Como que funciona? Quanto tempo que o paciente recupera? Se precisa ser sedado ou não? Como é que é feito isso aí? Certo. Olha, a endoscopia de coluna veio assim para, vamos dizer, revolucionar o tratamento, sabe? O tratamento das hérnias de disco. Então, assim, ó, é um procedimento que a gente faz por vídeo. Uma sonda também? É um vídeo, né? Um vídeo, você vê as imagens bem ampliadas pela tela de um vídeo, igual monitor mesmo. Um monitor, né? E aí você chega na hérnia por uma incisão na pele, por um corte na pele de 2 centímetros, né? E você consegue chegar na hérnia sem afastar, sem ter que deslocar músculo, porque o músculo ele tá fixo no osso. Para chegar na hérnia, você tem que, numa maneira tradicional, vamos dizer assim, você tem que afastar o músculo, descolar ele do osso num espaço adequado para expor o osso, tirar um pedacinho do osso, tirar um ligamento que está abaixo, poder empurrar o nervo e chegar na coluna. Esse é o método tradicional. Pela endoscopia, com um corte de 2 centímetros, essa câmera ela vai afastar por uma cânula. Uhum. Vem uma cânula tem os portais que são as cânulas e você coloca uma câmera. E a câmera, ela tem entrada para os materiais para poder movimentar. Então, assim, pelo que eu já vi até na televisão, é tipo aquela que é feita, aquelas cânulas que faz a bariátrica. A bariátrica faz no abdômen, na barriga. Só que é semelhante. A ideia é a mesma. Legal. E aí você vai, assim, com essa câmera, o músculo vai por si só se afastando, né? Você não tem que descolar ele. Você chega é porque vai empurrando com a própria cânula, né? É menos agressivo. Muito menos agressivo, né? É minimamente invasivo. Né? Por isso que a recuperação ela tende a ser recuperação mais é muito rápida, né, Vinícius? Com certeza. Aí você... só do corte ser de 2 centímetros, né? Isso aí. Assim, e você não afasta o músculo. Então, assim, a recuperação, né? Você já vai de altas, você sai do hospital no mesmo dia. Perfeito, ótimo. Você opera de manhã, 6 horas da tarde, você já vai para casa. Maravilha. Né? E quanto tempo depois você libera a pessoa para voltar às atividades normais? Em volta de cerca de 30 dias. 30 dias já pode voltar às atividades, né? Começando, claro, progressivamente. Não vai para academia pegar o peso que já pegava. Não, mas você vai progressivamente. Voltando ao normal. Não vai pro jiu-jitsu, né? O Vinícius, que inclusive é campeão brasileiro na faixa roxa. Duríssimo. Roxo, eu vi no Instagram dele. O homem é brabo. O cara é bravo. Ele não tem medo da coluna dele. E a coluna tem que estar em dia. Isso já não pode viver pelo medo, né? Não tem como, né? Se eu for pensar, isso é interessante, assim, né? Mudando um pouco o assunto. Não, aqui a gente fala de tudo. Isso é interessante, porque muita gente me pergunta, mas você é cirurgião, você faz jiu-jitsu, você vai machucar o braço e tal, né? Vai prejudicar no trabalho, enfim, vai machucar a coluna. Mas assim, Não, mas também se você for pensar dessa forma, não pode fazer nada. Não pode fazer nada, entendeu? Se for fritar um bife em casa, pode queimar a mão também. Você não pode ser movido pelo medo, né? Assim, então, eu sei meu limite de quando, tá pegando o braço aqui, né? No caso do jiu-jitsu, der 3 tapinhas ali, já acabou, Não, já e outra coisa também, deve ser difícil fazer alguma lesão no rapaz aí. Né? O homem tá como um trator. Mas assim, dor a gente tem todo dia, né? Agora, voltando a essa questão da dor lombar, só um pouquinho, eu vi numa matéria que 80% do povo tem dores nas costas, né? É muito alto. É muito alto. E 80% é muscular. Olha só. Né? Existem algumas infiltrações que a gente pode fazer no músculo para dor aguda, né? Mas a grande maioria é muscular. Quando você vai suspeitar que existe uma hérnia, que às vezes o tratamento é cirúrgico, porque o tratamento conservador ele tem um bom resultado. E a hérnia, eu já vi algumas imagens, eu não sou especialista, né? Sou só curioso. Ela vai tipo inflando, né? Ela vai saindo do osso, inflando e causando essa dor. E o osso às vezes até torce. Então é muito complicado um processo cirúrgico desse.
Justamente assim, a hérnia, o que acontece? Existem as vértebras, né? A coluna é feita pelas vértebras, vamos dizer assim, no geral, pelas vértebras e os discos intervertebrais, que é um tecido mais gelatinoso, vamos dizer assim, que fica, é uma cartilagem que fica entre uma vértebra e outra. Uma almofadazinha. Tipo uma almofadazinha, que amortece, né? E ela é composta por um anel e uma gelatina em dentro, vamos dizer assim. Não, ótimo. Aí a pessoa agora conseguiu visualizar. Quando esse anel rompe e essa gelatina sai, forma esse abaulamento. Assim, eu não vou, forma esse abaulamento que comprime, aperta o nervo. E aí ele... Né, vamos dizer assim, nervo. Ele tem que arrumar um lugar, né? E aquilo ali tem osso na frente e osso atrás, então é limitado o espaço. Quando ele sai, ele aperta o nervo que gera uma dor. Geralmente as dores de hérnia, ela não fica só na coluna. Ela irradia para um dos lados da perna, uma das pernas. Às vezes fica até puxando a perna, né? Às vezes vem associado, isso é um sinal de alarme, às vezes ela fica associada à perda de força, de um movimento específico da perna. Às vezes tem dormência. A perna fica meio boba? Meio boba, pode ser, dependendo de qual. Porque assim, na neuro é interessante, porque assim, cada nervo ele vai para uma região da perna, um músculo específico ou um grupo muscular específico. Então, se pegar tal nervo, vai ter um problema em tal lugar. Se pegar perfeito. tal nervo ou tal lugar. Então, agora, doutor, sobre essa questão desse aperto, tem a questão da medula, né? Do nervo que passa ali. Esse nervo pode, por exemplo, deixar a pessoa paralisada a perna durante um período, isso depois ele desincha e a pessoa às vezes até se engana, achando, eu melhorei, estou bem. E depois agrava? O que acontece? Existem algumas situações, porque de onde sai, vamos dizer assim, para o pessoal entender, de onde saem os nervos que vão para as pernas e onde gera dor, a medula já terminou mais acima, no nível mais acima. Então ali só tem nervo, né? E tem alguns casos que essa gelatina que rompeu a fibra e é expelida, ela sai, ela comprime esse canal, ela pode apertar todos os nervos, por exemplo. E aí pode perder a força dos membros. Isso é uma emergência. Vai depender do nível de localização? Ou... Não, independente, assim, se for um nível, claro, quanto mais alto, mais danos, vamos dizer assim, né? Pior é. Quanto mais baixo, a tendência é mais... É um déficit menor, mas mesmo assim é uma emergência. Quando acontece, chama síndrome da cauda equina. Da cauda equina. Cauda equina. Ainda xingou o cara de cavalo. Poxa. Ele sai relinchando do consultório, hein, doutor? Chama o veterinário. Dando coisa nos outros. Pode continuar. Chama cauda equina, é interessante, porque quando acaba a medula, são vários nervos que saem. Aí parece uma cauda de cavalo, entendeu? Mas tá vendo? A pessoa... Faltou criatividade, né? Essa pessoa não estava fazendo nada, né? Resolveu, cauda equina. Após que esse médico, tinha um aras. Ele olhou, parece uma cauda equina. Maravilha. É isso aí. Ô Vinícius, até na questão, entrando no ramo do diagnóstico, tá? A gente sabe que vocês, o pessoal da neuro, lida muito com ressonância magnética e tomografia. São dois métodos que são bastante comuns, né? Na prática SUS. Claro que no hospital, em termos de urgência, a gente usa, e emergência, a gente usa mais a tomografia, mas no consultório, que você atende as pessoas, você tem a liberdade de escolher o método. Na sua visão, qual que seria o método melhor? Se depende de cada situação clínica, ou se tem algum método que vê uma lesão que o outro às vezes não consegue enxergar. Então, na sua visão de neurocirurgião, o que você tem mais de hábito assim, no seu consultório de solicitar para os seus pacientes e qual que você acha que é o mais adequado? Assim? Entendi. Assim, numa consulta médica, né, a gente sempre passa por todas as etapas, né, de anamnese, ou seja, entrevistar o paciente, um exame físico que para neurologia ou neurocirurgia é de extrema importância, porque a neuro, no geral, com o exame físico, que é o exame neurológico, a gente consegue definir onde está a lesão. Como eu disse, nós conversamos, pode estar no cérebro, pode estar na medula, pode estar nos nervos. E justamente com o exame físico, eu consigo direcionar eu vou pedir uma ressonância, uma tomografia de onde? Da coluna, da cabeça? Eu consigo direcionar isso. Então, assim, no consultório, igual eu tenho, né, sempre o costume de entrevistar, fazer o exame neurológico, que é de extrema importância, e depois solicitar o exame. Dentro dos exames, vai depender muito da causa, né? O que eu estou pensando que pode estar alterado. Por exemplo, num pronto-socorro, igual você citou,
num pronto-socorro a gente lança mão de tomografia, porque geralmente é mais disponível. Mais acessível. E para um trauma, que geralmente tem muitas lesões traumáticas no pronto-socorro, a tomografia... Motoqueiro, tem muita gente que cai de moto, né? É complicado, né? É assim, idoso, tem queda da própria altura, né? E a tomografia ela é muito boa para ver lesões traumáticas. Tem algumas lesões específicas que a gente tem que lançar a mão da ressonância. Então, no meu consultório, de modo geral, eu tendo a pedir a ressonância porque eu consigo ter uma sensibilidade maior de certas situações que a tomografia não vê. Né? No modo geral, assim. O tumor eu consigo ter muito mais características pela tomografia, pela ressonância do que pela tomografia. Então aí você tende a usar mais a ressonância, né? Tendo a usar mais a ressonância. Bacana demais. Né? Não, maravilha, né? Assim, é muito interessante a gente poder fazer esses elos, entender essa questão, né? Que vai da cabeça da pessoa, mas chega a irradiar pela coluna fora e tudo mais. Mas, doutor, eu tinha pensado na pergunta e esqueci, você acredita? Sabe quando vem aquela pergunta que você sabe e esquece? Uhum. Então, assim, a dor de cabeça leve e que não seja constante, normal, faz parte da vida de todo mundo. Uhum. É lógico, existe alguma pessoa que nunca teve, por exemplo, uma dor de cabeça? Assim, que ela fale, assim, acho que é difícil isso ocorrer, né? É interessante você voltar nessa questão, que eu tenho que reforçar, acho que até para a população em geral. Mas, assim, essa pergunta é difícil eu responder. Porque depende da pessoa. Porque, geralmente, as pessoas que me procuram estão tendo dor. Verdade, então, assim, verdade. Já tem esse viés, né? A minha visão é enviesada. Então, para mim, todo mundo tem dor de cabeça. Eu não consigo imaginar alguém que nunca teve, né? É a queixa mais comum, se você for ler, assim... A casuística do seu consultório, é maior parte a dor de cabeça, Vinícius? Ou é dor de coluna? A dor de coluna, ela vem superando, assim, até porque essa questão da endoscopia e tudo, né? É um tratamento que a população está conhecendo agora, né? É um tratamento relativamente novo, mas que vem mudando a história das hérnias de disco, tanto de melhora durante o procedimento quanto pós-operatório, né? Em relação à dor de cabeça, que eu acho que é super interessante, né? A cefaleia, é a dor de cabeça que ela mantém um padrão, né? Aí a pessoa tem que abrir o olho. Olha, sempre começa leve, vai piorando, geralmente pode ter de um lado ou de outro, ela pulsa. Sempre quando é do mesmo padrão e melhora com aquele medicamento específico, é uma dor de cabeça, a gente pode dizer como benigna, que é o caso da enxaqueca. Quem nunca teve uma enxaqueca que sempre vem da mesma forma, né? Piora com a luz, piora com o som. Agora, aquela dor de cabeça, às vezes que vem assim igual um raio, ela é escrita assim em inglês, né? Thunderclap, que vem igual um raio, intensa. É uma dor que tem que se preocupar. Fugindo do habitual. Fugindo do padrão. Você tem que se preocupar, porque é uma dor que pode ser um aneurisma que rompeu. Entendi. Então, essa dor de cabeça intensa, insuportável e descrita como a pior dor da vida, súbita, tem que procurar um pronto-socorro. Ah, não consigo, não. Tem que procurar. Porque pode ser um aneurisma roto que rompe e o sangue sai de dentro do vaso, da artéria e preenche os espaços em volta do cérebro. Isso é de uma gravidade enorme. Então, esse é um exemplo. Além de outros sintomas, por exemplo, que a gente já citou aqui. Toma um medicamento e esse medicamento começa a não fazer efeito. É uma dor de cabeça que está associado, começa a ter perda de força de um lado do corpo ou alteração da sensibilidade de um lado do corpo. É um sinal de alarme. Alterações visuais, assim, começa progressivo, né? É uma linha que vai só piorando. Isso a gente tem que tomar cuidado. Além da questão dos, né, que às vezes tem um fator de risco, já tratou um câncer, alguma coisa, tem que ficar esperto. E nós podemos falar agora também dessa questão que eu vi muitas pessoas que tiveram Covid, que o pós-Covid ela teve uma sequência de dores de cabeça assim, absurdas. Chegou isso no seu consultório? Até complementando, Dudu, a gente sabe que o Covid, né, Vinícius, ele é um mecanismo que desencadeia inflamação sistêmica, né? Uhum. E tem uma coisa que a gente da cardio, a gente pega muito, cara, não só a inflamação, que a gente pega muita miocardite, tá? Então não sei se pode dar encefalite pelo Covid, não sei se é o caso, que é a inflamação do cérebro, mas também é uma doença que dá muito trombo, ele é trombogênico. Então a gente sabe que o trombo, se ele qualquer vaso do corpo, seja no coração, seja no cérebro, pode desencadear também, às vezes um AVC isquêmico, eu não sei se hemorrágico, que é quando sangra, né?
você também está relacionado. Como é que funciona a questão do Covid na neurologia, na neurocirurgia, na sua visão? A cefaleia, a dor de cabeça pós-Covid, ela existe. Assim como, não é a linha que eu trato muito, mas assim como esquecimento. Sim, tem muita gente que queixa de esquecimento e tal. Não é uma linha que eu trato tanto, mas existe essa entidade, vamos dizer assim, né? E essa dor, ela pode durar até 6 meses ou mais. Claro que existe tratamento e tudo, né? Pós-Covid? Pós-Covid, assim, mas geralmente é uma dor leve. Olha. Mas o que o Dr. Manuel falou é interessantíssimo. E entra nesses sinais de alarme. A dor de cabeça progressiva, que piora progressivamente, porque existem, e eu vi vários casos no hospital, de trombose, que é quando... deixa eu tentar explicar assim, como é que funciona o cérebro? O sangue chega pelas artérias, né? E eles são ele é drenado para o coração, para voltar para o coração, a gente chama de seios, que são veias alargadas, vamos dizer assim, né, leigamente falando. Então, esses seios, eles podem ser trombosados, ou seja, eles são obstruídos. E o que acontece? Aquele sangue que está chegando, ele vai ficando estagnado. Como ele fica estagnado, ele pode gerar 2 situações, ou um sangramento, porque aquilo ele vai inchando tanto que pode sangrar, vamos dizer assim, ou uma isquemia, que é quando não chega sangue arterial das artérias, não oxigena o cérebro e aquela parte do cérebro fica sem funcionar, vamos dizer assim, com a função prejudicada. Então, como é que vai definir isso? Isso eu vi algumas vezes nessa pós-Covid, né? É o padrão da dor. E é o que você falou. A dor leve, mantendo o mesmo padrão, ok, isso aí a gente tem tratamentos no consultório, a gente consegue resolver. Mas uma dor que piora progressivamente e associado a algum déficit neurológico, que é perda de força de um lado do corpo, enfim, como eu já citei, essa dor tem que se preocupar. A gente tem que fazer um exame dos vasos da cabeça e se tiver trombosado, tem que tratar com anticoagulante, enfim. Agora, uma outra pergunta que eu tenho aqui é para eu entender essa questão até da vacina, né, do Covid, que ela diminui a ação do vírus, né, assim, a gravidade, a gravidade do vírus. Afetou muitas pessoas, como você falou, o senhor falou, da questão do esquecimento, da questão também dessas cefaleias. A vacina, será que ela atinge também nessa questão da... Como ele é, às vezes, um vírus inativado e tudo mais, as pessoas que não tiveram Covid, mas tiveram contato com esse vírus inativado, será que pode, como efeito colateral, ter tido dores de cabeça, esquecimento, sei lá, alguma coisa assim? Ou eu estou um devaneio maluco? Em relação à vacina, assim, tudo que a gente faz na vida, a gente corre um risco. Sim, né? Se a gente eu falo até para os pacientes que vão ser operados, às vezes de um tumor, né? Que é um caso delicado, um tumor na cabeça, a gente trabalha perto de estruturas nobres que, se você errar, você causa um déficit, uma perda de força, a pessoa fica sem falar. Uhum. Então, assim, tudo que a gente faz, a gente vai atravessar a rua, a gente corre um risco naquela atitude de ser atropelado. E é uma escolha até, né? É uma escolha, mas você não vai ficar parado ali. Sim. A vacina é mais ou menos a mesma analogia, assim. A vacina tem risco? Tem. Né? Tem risco de trombose. Como todos os medicamentos. Como todos os medicamentos. Mas o benefício dela supera o risco. Acho que isso que é interessante para a população entender. É uma balança, benefício e risco. Quando o benefício supera o risco, quando o benefício de operar um paciente supera o risco daquele procedimento, ele está bem indicado. É interessante falar, Dudu, que nas pesquisas, porque a gente trabalha basicamente com 3 tipos de vacina. Né, isso aí o Vinição também já deve ter escutado muito essa pergunta da vacina, né, Vinícius? Muito. A gente começou com a Coronavac, que é o que foi disponível de imediato. De imediato. Depois veio a Pfizer e a AstraZeneca. Os eventos de trombo, que é o grande medo do pessoal, né, era mais atrelado a essas 2 marcas, Pfizer e AstraZeneca, vamos colocar assim. E depende muito da forma como a vacina é elaborada, porque a Coronavac, por exemplo, o vírus está morto. Você pega só uma partícula ali para poder induzir imunidade. Na Pfizer AstraZeneca, salvo engano, ele usa um vetor e o vírus ele está um RNA, mas o vírus ele está, vamos dizer assim, atenuado. Então, eventualmente, esses eventos podem acontecer, que são os efeitos colaterais da vacina, mas igual o Dr. Vinícius falou, eles são cerca de 100 vezes menor do que você ter a doença e ter o problema. Então, assim, o que vale a pena? Você está sujeito a pegar a doença e tem um evento trombótico 100 vezes maior, ou tomar uma vacina? Infelizmente, existem alguns efeitos, né? Isso aí a gente acompanha eu tô perguntando e isso proteger. mais assim, pela questão, assim, às vezes as pessoas têm comorbidades, né?
E ela tem receio. A gente viu várias sim, pessoas com receio, né? E é legal para o pessoal que está em casa. Mas a liberação da vacina, claro, é importante falar nisso, Dudu, que você fala. Esse ponto é importantíssimo, tá? Existe uma agência reguladora, tem a Anvisa e tudo. Sim. Então, todos os estudos com relação à produção de vacina levam-se em conta o custo-benefício. Existe, se o benefício superar muito... É claro, o efeito, a balança, a gente indica, né? É a balança, claro que eventualmente pode acontecer, mas isso, é a balança. Eu tomei a Coronavac, as 2 doses. Eu também Pfizer. No início, depois a gente faz o reforço. Mas, cara, é engraçado que até na época da pandemia, quando não tinha vacina, o meu sangue deve ser ruim, né? Porque eu não peguei Covid, não. ou bom demais, né? Covid olhou meu sangue e falou assim, deixa eu ir embora. É porque também tiveram algumas pessoas que tiveram contato com o vírus e nada, né? Nada. Assim, nada. É uma escala de sintomas absurda. Tem gente que teve e nem sabe, até graves, né? Durante a pandemia, eu tive um ponto assim de ansiedade, né? Então eu fui procurar um médico, até o médico queria fazer endoscopia, eu falei, mas eu tô sentindo ansiedade. E é assim, porque ele era um gastro, né? Então ele falou, não, deve estar alguma coisa no seu estômago. Eu não tô sentindo queimação, nada. Aí eu olhei com uma psiquiatra e falou, ansiedade, você tá com um grau de ansiedade muito alto. E por conta dessas questões assim que surgiram, né, das vacinas, muitas fake news, muitas coisas assim, que trouxe também esses problemas para as pessoas. É muita novidade em pouco tempo, né, Dudu? Tudo muito rápido. E as pessoas se perdem, né? A informação muito rápida, né? Então, até a parte, assim, eu vou dizer, no início da questão até da vacina e tudo, e de como tratar o Covid, houve uma divergência. Porque estava tudo muito rápido, até para a parte médica. Não existia um estudo a longo prazo para entender a situação. Por isso que houve o médico tal falou isso, o médico tal falou... Assim, tem que entender que era um início, né? E aí depois de uma série de casos, né? Até o tratamento que a gente fazia, né? No início, usa corticóide ou não usa? Usa anti-inflamatório ou não usa? Isso é interessante ou não é? Qual que foi a mortalidade e tal? A vacina. É teste, né? O doutor Manuel vai saber até falar mais, assim, mas assim, nosso estudo é baseado, hoje na medicina, é baseado em evidências. Isso. Então, no início não existia evidências. Estava começando. Fortes, né? Existia um início, mas não existia algo, um nível de evidência muito forte para falar, isso é assim que pronto. Né? Por isso que houve essa doença maldita, a gente teve que aprender na marra, né? E aí essa doença maldita, ela assim, pessoas que tinham problema do coração, ela atacava o coração. Pessoas que tinham problema de... vários tipos de comorbidades, ela atacava, parecia que ela sabia... A gente chama isso de um vírus, eu ficava brincando com os pacientes, que é um vírus covarde, né? Brincando assim, de uma forma, vamos dizer assim... modo de dizer. De explicar, né? Porque parece que ele justamente... Parecia que tinha uma inteligência nesse vírus, né? Ele pegava o ponto fraco. Ele é danado. Então, assim, cardiopata, por exemplo, chegava no pronto-socorro, paciente com doença do coração, e chega com falta de ar. Aí você fala assim, nossa, é pulmão ou é coração ou é os dois? E às vezes o paciente tinha uma insuficiência cardíaca. Às vezes o cara tinha asma. E às vezes era uma crise e tal. Então, assim, foram épocas... porque assim, eu vi muitas pessoas ansiosas demais, que dava essa taquicardia. As palpitações. As palpitações, pessoas com dores de cabeça também. E falando, será que eu tô com Covid? Aí assim, toma vacina, fala assim, ai meu Deus, comecei a ter dor de cabeça 4, 5 dias depois da vacina, será que eu tô com alguma coisa do efeito da vacina? É por isso que eu entrei nesse assunto. E esse medo que a mídia toda, né, colocou a respeito do vírus, gera uma ansiedade, igual você teve, e a ansiedade é um problema que ela gera sintomas orgânicos, palpitação reais, palpita, né, fica sudorese, né? Começa a suar a mão. Começa tudo aqui na mente. E aí vira um ciclo vicioso, porque aí você fica com medo daquilo, a ansiedade gera mais ansiedade e gera uma bola de neve, né? Muito complicado. Inclusive eu até brinco com o pessoal que os sintomas do coração têm a ver com a questão da cabeça, né? Não só da parte psicológica, neurológica e tudo. Que é sempre bom, você montou um consultório de cardiologia, monta um da psiquiatria, da neuro junto, que as coisas eventualmente vai precisar da ajuda do colega, né, Vinícius? É verdade, com certeza. Doutor, o senhor também falou sobre a questão do AVC. O AVC, ele dá indício? A pessoa, por exemplo, ela vai sentindo determinadas coisas e fala assim, opa, esse aqui é um princípio de um AVC. Ela, por exemplo, né, a questão do coração, quando a pessoa vai ter um ataque cardíaco, uma parada cardíaca, não sei. É parada ou ataque?
As duas... Né, assim, porque... O ataque pressupõe que às vezes é uma parada, às vezes é um infarto, por exemplo, que pode uma coisa estar... Porque a pessoa às vezes fala assim, vai ter um ataque, tá tendo uma dormência no braço tal, né? No AVC também existe algumas... E fala, Vinícius, também, aproveitando, dos dois tipos de AVC, que é o isquêmico e o hemorrágico, para as pessoas entenderem que existem dois tipos principais e o que é cada um, como é que funciona. Entendi. Olha, eu falo o seguinte, assim, eu não levo em consideração que existe um princípio de AVC. Que o AVC é uma situação aguda, assim, veio e começou, certo? Mas eu falo que existe tem meios modificáveis de prevenir um AVC. Isso é importante a gente falar, né? Então, atividade física previne o AVC, né? E o que faz precipitar um AVC a longo prazo? Pressão alta, diabetes, tabagismo, né? Sedentarismo. Mesmo, né? Então, isso tudo, se você não trata isso durante a sua fase de criança até a fase de idoso... Melhor idade, né? Melhor idade. Se você não faz isso durante a sua vida, a chance de você ter um AVC aumenta, né? Isso são coisas modificáveis, né? Então, assim, a gente tem como tentar prevenir nessa forma. Mas ele não dá indício. Geralmente ele é um quadro súbito e vem e ataca a pessoa mesmo. Né? E como ele ataca? Vai depender da região. Aí o AVC pode ser realmente isquêmico, são duas entidades. Isquêmico é quando falta sangue, é o mais comum. E o hemorrágico é quando o sangue está chegando pelo vaso, ele extravasa para o meio do cérebro. E aí... E qual é o mais comum, assim, no Brasil, por exemplo? O mais comum é o AVC isquêmico. Isquêmico mesmo. Né? E aí o isquêmico ele pode ser por obstrução das artérias, né? Ele pode ser porque sai um trombo do coração por alguma arritmia. Aí, olha nós de novo aí. É que ele leva lá para carne. É impressionante, né? Mas o corpo é sistema, né? É um sistema, né? Sem o cérebro, o coração não funciona. Sem dúvida. Né? E sem o coração também, sem o coração também não chega sangue. Aí né? Então, sim, agora sim. É um complementa o outro, vamos dizer assim. Mas, ou seja, pode ser um trombo que sai do coração por uma arritmia e para no cérebro e para de chegar sangue, dá um AVC isquêmico, ou por questões de pressão, né, alterações de microvasos, vamos dizer assim, que também pode gerar um AVC. Perfeito, né? Não, foi ótimo. Agora, eu vou te perguntar uma coisa assim, eu tenho um filho pequeno, e quando uma criança cai, por exemplo, e dá aquele galo enorme na cabeça dela, quais os cuidados, vamos dizer assim, que os pais têm que ter, depois que já aconteceu no caso, né? Uhum. O gelo realmente é um bom... alivio da dor? Como que isso a gente pode agir? Olha, primeiramente, em relação ao galo, né, como você disse, o galo em si ele não é uma situação, um sinal, né, que a gente chama, grave, a princípio, né, no geral. Mas para os pais e para as mães... É o que mais dá medo, né, Dudu? Mas por quê? Porque ele cresce... do osso... É uma proteção até, né? Ele cresce, assim, é um hematoma que gera, Sim. vamos dizer... Não é proteção não, mas é uma... É um hematoma, mas do osso para fora. Uhum. Quando tivesse esse sangue do osso para dentro, aí a gente já fica mais preocupado. Então, o que a gente tem que observar? Não pode dormir e tudo mais. É interessante, assim, isso depende do grau do trauma, enfim, mas é interessante observar a criança principalmente nas primeiras 6 horas, né? Para ver se ela vai ficar irritada, se ela vai ficar sonolenta demais, uma dor de cabeça associada a vômito. Alteração né? de comportamento. Alteração de comportamento, né? Fica muito quietinha, né? Enfim, começa a ficar sonolenta. Isso são sinais que, vamos procurar, às vezes tem que fazer uma tomografia. Ele vai ficar diferente do jeito que você já conhece seu filho. Perfeito. Ele vai começar a ficar diferente e vai vomitar, às vezes nausear. Teve esse sinal, procura um hospital. Esquece, né? O galo. Agora o galo, o gelo é bom. O gelo é bom pro galo. É igual quando você bate um braço, dá um hematoma, acontece ali na cabeça, né? Então o gelo na fase inicial é bom porque ele vai diminuir evitar que esse sangramento, esse hematoma, ele aumente, vamos dizer assim. Porque o frio ele fecha. O frio ele contrai os vasos o vaso e reduz, evita de aumentar, vamos dizer assim, na fase inicial. Perfeito, doutor. Eu sei que se a gente for pensar bem, a gente vai ter assunto aqui para 2, 3 podcasts. Eu quero deixar até o convite para a gente, mais para frente, abordar novos assuntos. Vou pedir o pessoal aí de casa para estar colocando aqui nos comentários outras dúvidas, outras coisas assim que você fala assim, poxa, eu sempre senti isso, para que a gente possa marcar um novo encontro muito em breve,
para a gente poder avançar nesses assuntos, né? Até porque eu fico brincando, né, doutor Vinícius? Ou Vinição, meu grande amigo. Brother. O brother, que o cérebro dialoga com o coração e o coração dialoga com o cérebro. Então, essas interações são muito importantes a gente discutir e suscita muita dúvida na população em geral. E o Vinícius está aqui para poder responder isso aí de forma bem bacana. Então, doutor, faça suas considerações finais. Se quiser deixar seu Instagram para o pessoal poder seguir, aquela câmera ali é a sua. Você pode falar com o pessoal. Então vamos lá. Né? Fica à vontade aí, Vinícius. Eu vou né, já, assim, primeiro foi um prazer estar aqui. Eu agradeço a oportunidade, né? Eu falei antes de começar essa entrevista, né? Esse podcast, né? O doutor pode, né? Isso. Né? E antes de começar eu falei, olha, eu prefiro muito mais operar, abrir uma cabeça e tirar um tumor do que falar assim, mas foi bem tranquilo, foi bem leve. Tranquilo. Eu agradeço aí, né, Eduardo, doutor Manuel, sendo bem formal aí. Tamo junto, Vinícius. E é isso, assim, eu estou à disposição, né, para caso, às vezes, algum tema mais específico. Eu tentei falar para uma população bem geral, assim, né, para poder... Claro, eu acho que o objetivo, né, é trazer informação para a população, né? Acho que a população merece isso, e isso diminui a ansiedade, né? A pessoa tem uma dor, saber de como tratar aquela dor, saber por que existe a dor. Eu faço isso no consultório. Eu pego papel, caneta, desenho, justamente para a pessoa ter esse entendimento. A partir do momento que você tem o conhecimento, você consegue lidar melhor com a situação, né? Então foi um prazer, eu agradeço. Estou à disposição para os próximos. Viu? A gente que agradece. O prazer é todo nosso, doutor. E eu quero deixar vocês aí. Aproveita, curte todos os nossos podcasts aqui. Vamos ter conteúdos assim relevantes para a sua vida. E olha só, pega o link ali, ó, compartilha com a galera no WhatsApp, manda para o pessoal do Instagram e faça a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, tá? Nos vemos no próximo Doutor Pode. Um abraço. Um abraço. Um abraço, valeu.